Olá, sejam bem-vindos! Aqui é o Mental Tip, o podcast onde o conhecimento dobra a cada informação. Este é o nosso episódio 13 e hoje a gente vai desvendar um mistério: o salário, porque parece que somos pagos pelo nosso trabalho. Olha, a gente vai mergulhar num dos capítulos mais reveladores de O Capital para entender o grande truque ideológico do capitalismo. Por que o salário esconde a exploração? E como as diferentes formas de pagar, seja por hora ou por peça, fazem um tal do mais-valor parecer algo supernatural. Se prepare, porque depois dessa análise aqui, um contra-cheque nunca mais vai ser visto da mesma forma. Então vamos lá. O ponto de partida é um paradoxo, uma contradição que está no coração do sistema. Como é que um sistema que parece se basear em trocas justas, onde tudo é comprado e vendido pelo seu valor, como é que ele produz sistematicamente resultados tão apostos? De um lado, uma riqueza que a gente nem consegue imaginar, e do outro, miséria e uma vida sempre por um fio. Pois é, essa é a sensação que a gente tem no dia a dia. É a aparência das coisas. A matemática parece simples e justa, né? Alguém trabalha 8 horas, recebe por 8 horas. Parece uma troca honesta de tempo e esforço por dinheiro. Só que é exatamente essa aparência de justiça que esconde o que realmente está acontecendo. A chave de tudo está naquilo que a gente não vê. E o segredo, a peça que monta esse quebra-cabeça, é entender o que, de verdade, uma pessoa vende quando aceita um emprego assalariado. E olha, a resposta para isso muda completamente o jogo. E aqui está a grande sacada. Ninguém vende o trabalho em si, a atividade. O que se vende é a força de trabalho. Ou seja, a capacidade, a energia, a habilidade de trabalhar por um certo período. Essa força de trabalho é uma mercadoria, como qualquer outra. E o valor dela é o custo para manter a pessoa de pé. Comida, casa, roupa. Já o trabalho, a atividade, é o que de fato cria valor. E a quantidade de valor que se cria num dia de trabalho é muito, mas muito maior do que o custo para manter quem trabalha. Então, o ponto central é este: o salário não paga pelo trabalho que foi feito. Ele é o preço pago pela mercadoria força de trabalho. É como se fosse o custo para alugar capacidade de uma pessoa por um dia, e não o pagamento por tudo que essa capacidade conseguiu produzir nesse tempo. E esse gráfico aqui ilustra perfeitamente como isso funciona. Pensa numa jornada de trabalho que é dividida em duas partes. A primeira é o que a gente chama de trabalho necessário. É o tempo que a pessoa leva para produzir o valor que é equivalente ao seu próprio salário. No nosso exemplo, 4 horas. Mas claro, a jornada não acaba aí. O tempo que sobra é o mais trabalho. Um tempo de trabalho que não é pago e o valor criado nesse período vira diretamente lucro para o capitalista. É o famoso mais-valor. E aqui está o pulo do gato. Ao pagar um valor único no fim do mês, o salário simplesmente apaga a fronteira entre a parte que foi paga e a parte que não foi paga da jornada. Tudo fica com a cara de trabalho pago. A exploração, que é justamente essa extração de trabalho não remunerado, fica completamente invisível. É a maior camuflagem do sistema, sem dúvida. E essa ilusão, sabe, ela fica ainda mais forte dependendo da forma de pagamento. O salário por tempo, por hora, por dia, é o clássico, né? Ele reforça aquela ideia de que, se trabalhei 8 horas, fui pago por 8 horas. Já o salário por peça, que é o avô dos modelos de aplicativos e de freelancers de hoje, parece ainda mais justo. Eu recebo exatamente pelo que eu produzo. Mas na prática ele serve para quê? Para acelerar o ritmo, para colocar um profissional contra o outro e para esconder ainda mais o trabalho não pago, que está embutido em cada pecinha produzida. Essa metáfora do vampiro é poderosa e descreve essa relação de uma forma bem visceral. O capital, que no fundo é só trabalho acumulado do passado, só consegue crescer se ele consumir o trabalho que está acontecendo agora, o trabalho vivo. Quanto mais trabalho não pago ele consegue sugar, mais forte ele fica. Mas olha, essa dinâmica não é só uma teoria, não. Ela se tornou uma luta histórica, muitas vezes brutal e bem real, para definir os limites do que seria uma jornada de trabalho aceitável. Pensa bem, se o lucro vem do mais trabalho, a forma mais óbvia de aumentar esse lucro é esticando a jornada de trabalho o máximo possível. Então aquilo que era um conceito econômico abstrato vira uma batalha física, uma briga pelos limites do dia, uma disputa por cada minuto, cada hora de trabalho não pago. E as fontes da época estão cheias de histórias assim. A de Mary Ann Walkley é um exemplo trágico. Para conseguir entregar uns vestidos para um baile, ela foi forçada a trabalhar por mais de um dia inteiro, sem parar. A consequência? Ela morreu. E o médico, na época, foi bem claro. A causa foi o excesso de trabalho. E não eram casos isolados, era um padrão. Um ferreiro, que em condições normais poderia viver até uns 50 anos, tinha a vida encurtada sistematicamente para 37 anos. E por quê?
porque ele era forçado a gastar sua energia vital num ritmo alucinante, dia após dia. A vida dele era literalmente consumida como combustível para gerar mais valor. Ok, então o mais valor é extraído. Mas o que acontece com ele depois? O processo não para por aí, não. Ele alimenta o motor do sistema, que é governado por uma lei fundamental. E esse é o motor do sistema. A maior parte desse mais-valor é reinvestida. Compra-se mais máquinas, mais matéria-prima, com isso a produção aumenta e aí é preciso contratar mais gente para gerar um volume ainda maior de mais-valor, que por sua vez vai ser reinvestido de novo. É um ciclo de expansão que não para. É a produção pela produção. Essa frase famosa resume bem a compulsão do sistema. Acumular não é uma escolha, é um mandamento. É a força que move absolutamente tudo. E essa lei da acumulação tem uma consequência que é inevitável e dupla. Ela não produz só riqueza, ela produz o exato oposto ao mesmo tempo no mesmo movimento. A lógica é implacável. À medida que o capital se concentra e cresce, ele vai criando um polo de riqueza, de poder e de capacidade produtiva gigantescos. E na outra ponta, ele necessariamente produz um polo de pobreza. A dependência do salário aumenta, as condições de vida se tornam mais instáveis. Riqueza e miséria não são dois problemas separados, sabe? São as duas faces da mesma moeda, geradas pelo mesmo mecanismo. E os dados históricos sobre isso são brutais. Um relatório oficial de 1863 comparou a dieta semanal de diferentes grupos. O resultado é chocante. O trabalhador agrícola livre, que era a base da riqueza do país, comia muito menos que um marinheiro e, pasmem, menos que um criminoso condenado na prisão. A dieta dele estava abaixo do mínimo necessário para evitar doenças causadas pela fome. Essa degradação não era só física. Um médico da saúde pública da época, o Dr. Hunter, descreveu o impacto das moradias superlotadas. Ele fala de uma situação que destrói qualquer decência, criando um ambiente que é mais bestial do que humano. A acumulação de capital num polo correspondia diretamente à acumulação de degradação social no outro. E assim, a gente volta ao ponto de partida. O salário é a forma que a gente vê, é a aparência. Mas a essência é a divisão da jornada em trabalho pago e trabalho não pago. É esse disfarce genial que esconde essa essência e que apresenta uma relação de exploração como se fosse uma simples e justa troca entre iguais. Isso tudo nos deixa com uma pergunta para a gente pensar. Se essa dinâmica fundamental de trabalho pago e não pago continua valendo, como é que ela aparece hoje? Nas horas extras que não são pagas? Na intensidade do trabalho digital? Na economia dos aplicativos? Onde será que o trabalho não pago está escondido, bem na nossa frente, na economia do século XXI? No próximo episódio, a gente vai entrar num dos temas mais profundos do livro 1, a Lei Geral da Acumulação Capitalista. Vamos ver como o mais-valor se transforma em capital e por que isso produz desigualdade de forma estrutural. Este material foi gerado com apoio de inteligência artificial. Para uma compreensão completa, eu recomendo fortemente a leitura da obra original, que pode ser comprada no link da descrição. Assim você também ajuda o canal. E se gostou, curte e compartilha. Mental Chip, onde o conhecimento dobra a cada informação.